Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, seja bem-vindo ao nosso curso bíblico, A Bíblia em Minhas Mãos. Eu sou o professor Roberto Silva e essa é a nossa segunda videoaula. Vamos todos pedir a presença do Espírito Santo, as luzes divinas, para iluminar a nossa mente e o nosso coração ao entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos e estaremos sempre juntos em nome da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito bem. Continuando o nosso ciclo de videoaulas, na nossa videoaula anterior, recomendamos a leitura da Constituição Dogmática Dei Verbum, que fala sobre a divina revelação de Deus. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda não pôde ler, ainda não conseguiu baixar, não tenha pressa, só tenha o compromisso de fazê-lo. Baixe assim que possível, leia, porque é um documento muito importante e que nos ajuda a entender a grandeza do chamado de Deus para nós seres humanos. Nessa nossa segunda videoaula, vamos falar sobre a cosmovisão dos povos antigos e também sobre o ambiente geográfico do homem bíblico. Quando a gente fala de cosmovisão, parece um nome assim meio estranho, mas é a visão que os antigos, que o homem primitivo tinha do universo. Como o homem antigo enxergava o universo. Muito diferente de como nós enxergamos hoje. Isso vai interferir em algumas definições que aparecem na Bíblia. Bom, por que isso? Porque nós sabemos que a Bíblia ela não chegou até nós de forma pronta e acabada. Ela é resultado da história de um povo com seu Deus. E ela foi posta por escrito pela ação do Divino Espírito Santo ao longo da história da humanidade. É a chamada história da salvação. E nós sabemos também que Deus, Ele mesmo, não escreveu a Bíblia com suas próprias mãos. Deus se utilizou do gênero humano, que Ele usou como instrumento para divulgar sua mensagem de amor, para chamar os homens a viver a felicidade plena que Ele já vive. Só que, diante das limitações do ser humano, o homem bíblico, não tendo conhecimento de ciências naturais nem de biologia, ele, para transmitir com precisão científica uma mensagem de salvação, tinha dificuldades naturais. Porém, a Bíblia, ela não é um livro que queira transmitir uma mensagem de certeza científica. Ao contrário, a Bíblia nos transmite um chamado, uma mensagem de amor, uma mensagem de um Deus que vive no inacessível e que quer que o homem participe dessa sua felicidade plena. Portanto, aquelas pessoas que se aproximam do texto bíblico, buscando encontrar nele uma resposta que seja satisfatoriamente de acordo com a ciência, não vai encontrar. Porque o homem bíblico, além de não ter esse conhecimento, esse não era o objetivo principal. Mas para nós que estamos fazendo estudo da Bíblia, é importante que nós saibamos dessas limitações para que a gente possa compreender e ajudar alguém a compreender o texto bíblico com a limitação da pessoa humana. Então vamos lá. Já me tornei aqui de certa forma redundante, né? Que eu estou repetindo aqui a importância de a gente entender essa limitação do ser humano ao transmitir fielmente a revelação recebida com o conhecimento que ele dispunha, tanto o conhecimento geográfico como o conhecimento de cosmos. Então a gente vai tomar como exemplo aqui como o homem primitivo enxergava o cosmos, como eles entendiam o universo, e com certeza era de uma maneira muito diferente da nossa. Nós vamos mostrar uma imagem aqui, que é uma imagem que visa nos ajudar a compreender melhor.
Eu vou fazer umas marcações aqui, vou ativar uma caneta para facilitar o entendimento. Muito bem. A primeira imagem que nós vemos, a primeira coisa que é incoerente com a realidade de hoje, é a superfície da Terra ser plana. O homem primitivo entendia que a Terra era uma superfície plana. E isso nós podemos ver aqui por essa superfície que eu vou fazer uma setinha para marcar. Então toda essa superfície, ela é uma superfície que destoa da realidade que nós conhecemos hoje. Outra coisa que o homem primitivo compreendia é que haviam colunas que sustentavam tanto a terra quanto a abóbada celeste. O homem primitivo entendia que o céu era uma abóbada, como se fosse uma tampa, que estava sobre a superfície da terra. Então é possível a gente ver aqui, vou pontear aqui para facilitar, a chamada abóbada celeste. Imagine mesmo como se fosse uma tampa sobre a superfície da Terra. Essa abóbada celeste, o homem primitivo costumava dividir em três níveis diferentes. Um primeiro nível, chamado de primeiro céu, está marcado aqui. Um segundo nível, chamado de firmamento, que está marcado aqui. E um terceiro nível, que é o terceiro céu, eu fiz um outro pontinho aqui ao lado, morada de Deus. Então, voltando para o primeiro nível, o primeiro céu. Nesse nível de primeiro céu é onde voam os insetos, as aves, onde os passarinhos fazem os seus ninhos, onde a gente vê voarem, por exemplo, os beija-flores, os morcegos, as mariposas, as abelhas. Né? Então, esse é o primeiro nível de céu que o homem primitivo entendia como realidade cósmica. No nível mais elevado, no nível mais acima, era possível contemplar as nuvens claras, nuvens escuras, porque a gente vê que em tempo de chuva as nuvens são escuras. A gente contempla a lua, as estrelas, o sol. Então, nesse segundo nível, é o chamado firmamento, para onde se entendia um nível mais elevado em relação ao primeiro céu. Havia também um terceiro nível, que a gente já citou aqui, que é a morada de Deus, que é o inacessível, ou seja, ele contempla Deus fora desses níveis atmosféricos. Outro detalhe que a gente pode ver também é o seguinte: havia as colunas que sustentavam o céu, colunas do céu, outra coluna do céu aqui à esquerda, e as colunas que sustentam a terra. Uma coluna, duas colunas, terceira coluna, quarta coluna. Então, as colunas do céu e as colunas da terra. Havia também o entendimento de que havia dois tipos de reservatórios de água. As águas inferiores, que eu vou pontear aqui ao lado, porque quando a gente cava o solo, a gente encontra água. As fontes eram feitas no solo e lá se tirava água, né? Os chamados poços, né? De água potável. Mas também havia água que vinha da chuva. Então o homem primitivo, ele entendia que havia um reservatório de águas superiores. E aqui a gente vê o termo águas superiores e uma espécie de reservatório fictício ali, de onde caem as águas durante a chuva. Não havia para o homem primitivo
a ideia de que existe, por exemplo, condensação. A água dos mares e dos rios, ela evapora e por um processo que se dá, ela se condensa em forma de nuvem, ela forma as nuvens, se condensa e cai em forma de chuva de novo. Então, esse efeito natural da mudança de estado físico da água não era compreendido pelo homem primitivo. Por isso, a nossa afirmação, slide atrás, de que o homem primitivo não dispunha do conhecimento de ciências naturais. Isso leva o homem primitivo a transmitir um dado à primeira vista impreciso, mas à primeira vista impreciso se nós formos buscar na Escritura Sagrada uma informação científica. E não é isso que ela se propõe. A Escritura Sagrada se propõe a fornecer, transmitir uma mensagem de amor, o chamado de Deus para que o homem habite na sua felicidade plena. Mas nós que estamos estudando a Bíblia, para compreendermos as páginas do Gênesis, precisamos entender essa limitação do ser humano, do autor sagrado, ao transmitir o dado da revelação que ele recebeu. Ok, caríssimos? Além disso, tem um outro detalhe que, oposto à morada de Deus, que está aqui no terceiro céu, existe a morada dos mortos, cá embaixo marcada como Sheol. Então, Deus habita no inacessível e os mortos habitam no local reservado para eles, que é o Sheol. Esse era o entendimento dos povos da antiguidade. É dessa morada dos mortos, tida como local inferior, que vai surgir um termo chamado inferno, que vem de infernis, que denota lugar inferior, mas é assunto para uma outra aula, lá na frente, quando amadurecermos mais o nosso conhecimento. Então, muito obrigado até aqui. Na nossa próxima videoaula, vamos ver o ambiente geográfico do homem bíblico. Muito obrigado e até a próxima.